Olá! A nossa ideia aqui hoje é bem direta, mas super importante. Vamos descomplicar um pouco essa arte que é o exame físico. A gente vai transformar toda aquela teoria da semiologia numa jornada bem prática, sabe? Como se a gente estivesse numa simulação de verdade, passando por cada etapa passo a passo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque, no fundo, o exame físico não é só seguir uma lista de tarefas, um checklist. É muito mais uma habilidade de interpretação. É quase um trabalho de detetive, de encontrar as pistas que o corpo nos dá e conseguir entender a história que elas estão contando. E essa habilidade toda é construída em cima de uma base muito sólida, a observação atenta dos sinais. Pensa assim, cada sinal é uma pecinha de um quebra-cabeça gigante. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos para a nossa primeira estação de um exame clínico bem estruturado. Então vamos lá. Pode parecer estranho, mas o exame começa muito antes da gente sequer encostar no paciente. A forma como a gente se comunica e a primeira olhada, a inspeção geral, são absolutamente cruciais. Essa é a nossa primeira parada, totalmente focada em profissionalismo e em ter um olhar clínico afiado desde o primeiro segundo. E por falar nessa primeira impressão, olha só essa lista de erros. São coisas que parecem pequenas, detalhes, mas que numa avaliação prática podem reprovar na hora, porque não se trata só de saber a técnica, é sobre respeito, sobre criar um ambiente seguro. Se a pessoa que está sendo examinada não se sente confortável ou confiante, pode esquecer, todo o resto do exame fica comprometido. E essa observação inicial vai longe, viu? Um exemplo incrível disso é o conceito de faces. Basicamente, é a ideia de que o rosto da pessoa já pode entregar pistas diagnósticas valiosíssimas. É só olhar a tabela. A face squishingoide com aquele aspecto de lua cheia, ou a parkinsoniana que parece uma máscara, quase sem expressão. São exemplos clássicos que já contam uma história antes mesmo de uma única pergunta ser feita. Vamos pegar a face squishingoide para entender isso melhor. Essa aparência de rosto mais arredondado, avermelhado, não surgiu do nada. É o resultado direto de um excesso de cortisol no corpo, seja pelo uso de medicamentos ou por um problema do próprio organismo. É um exemplo perfeito de como um desequilíbrio que está lá dentro, hormonal, se manifesta de um jeito super visível do lado de fora. Beleza, já observamos bastante. Vamos para a próxima estação. Agora a gente sai um pouco da observação e entra nos dados quantitativos, nos números. E medir os sinais vitais exige uma precisão técnica absurda, porque são esses números que formam a base objetiva de todo o raciocínio clínico. Medir a pressão arterial parece simples, né? Mas cada um desses passos é fundamental. O passo 3, por exemplo, de estimar a pressão sistólica palpando o pulso antes de usar o estetoscópio, muita gente pula essa etapa. E é justamente ela que evita um erro super comum, o tal hiato auscultatório, que pode dar uma leitura falsamente baixa. A precisão aqui simplesmente não é negociável. E, por falar em precisão, anota aí essa regra de ouro. Se o pulso está irregular, esquece aquela história de contar por 15 segundos e multiplicar por 4. Não funciona. Nesses casos, é obrigatório, mandatório mesmo, contar durante 1 minuto inteirinho para ter a medida certa. É um detalhe que separa um exame superficial de um exame clínico rigoroso. Mudando completamente de foco agora, nossa próxima estação é a neurologia. A maneira como uma pessoa se move, desde o jeito de caminhar até o movimento dos olhos, revela uma quantidade impressionante de informações sobre o sistema nervoso. Cada movimento é, na verdade, um teste funcional acontecendo ali, na nossa frente. E um ótimo exemplo disso é a marcha, o jeito de caminhar. Olha só como esses padrões são diferentes. São praticamente assinaturas de condições neurológicas específicas. A marcha parkinsoniana, com aqueles passinhos curtos e arrastados, é totalmente diferente da marcha atáxica, com a base mais larga, instável, que lembra alguém embriagado e sugere um problema no cerebelo. E claro, num cenário de avaliação rápida, não dá para testar os 12 pares de nervos cranianos um por um. A ideia é ser eficiente. Focar nesses nervos-chave já permite uma avaliação funcional muito boa. São comandos simples, né? Sorria, siga meu dedo, mas que podem revelar déficits neurológicos importantes de um jeito muito rápido e direto. A nossa próxima estação nos leva para a superfície, a pele. Ela é o maior órgão do corpo e funciona, literalmente, como uma tela que exibe uma quantidade enorme de informações através de lesões, mudanças de cor, de textura. É um livro aberto. A terminologia da pele pode parecer um labirinto, eu sei, mas a chave, muitas vezes, é bem simples. Olha a diferença entre uma pápula e uma placa, ou uma vesícula e uma bolha. A natureza da lesão em cada par é a mesma.
Uma é sólida, a outra tem líquido. O que as diferencia? O tamanho. O ponto de corte é 1 centímetro. Simples assim. E já que estamos na pele em situações de emergência como queimaduras, precisamos de ferramentas rápidas. É aí que entra a famosa regra dos 9. É um método super prático para estimar, em adultos, a área do corpo que foi queimada. Saber essa distribuição de porcentagens é fundamental para guiar o tratamento inicial, especialmente a reposição de líquidos. Agora vamos para uma estação que é puro ouvido. É a hora da ausculta. Aqui, a arte é ouvir os sons internos do corpo para diagnosticar problemas no coração e nos pulmões. É quase como decifrar uma trilha sonora que revela como as máquinas internas estão funcionando. Todo mundo conhece o TUM-Tá do coração, certo? O TUM é a AB1, o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. O Tá é a AB2, o fechamento da aórtica e da pulmonar. Mas o mais interessante é quando aparecem sons extras, como um AB3 ou B4. Eles podem ser um sinal de alerta indicando sobrecarga de volume ou de pressão no coração. Ao auscultar os pulmões, um som muito característico é o sibilo. Aquele assobio agudo, musical, é o som do ar tentando passar por brônquios contraídos. É um sinal clássico de condições como asma ou DPOC, e o som está diretamente ligado ao que está acontecendo fisicamente ali dentro. Outro som fundamental são os estertores, e a melhor analogia é o som de um velcro sendo aberto. É perfeito. Esses estalidos indicam a presença de líquido nos alvéolos, seja por uma infecção, como na pneumonia, ou por congestão, como é na insuficiência cardíaca. E chegamos à nossa última estação simulada, o exame abdominal. Aqui, manobras manuais muito específicas podem revelar sinais de condições agudas, às vezes bem graves, o que exige uma combinação de técnica apurada e muita sensibilidade. Este slide é um resumo rápido de alguns sinais clássicos. O sinal de Murphy, por exemplo, em que a dor ao palpar a área da vesícula biliar faz o paciente parar de respirar fundo, é altamente sugestivo de colecistite aguda. Cada manobra dessas é, na verdade, um teste provocativo para uma hipótese diagnóstica específica. E para amarrar tudo, uma regra de ouro que vale para qualquer exame. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas é crucial. Nunca, jamais, ausculte sobre a roupa. O tecido abafa os sons e introduz ruídos que não existem, comprometendo completamente a avaliação. É um princípio básico de precisão e profissionalismo. E finalizamos nossa jornada com essa pergunta para reflexão. Depois de ver tantos sinais e tantas técnicas, qual é, no fim das contas, a ferramenta de diagnóstico mais crítica que existe? A verdade é que a ferramenta mais poderosa não é uma manobra isolada ou um sinal específico. É a capacidade de integrar todas essas peças, de juntar tudo para formar um diagnóstico coerente. É o raciocínio clínico.